Bom, amados, estou eu aqui mais uma vez penteado, arrumadíssimo, pense, uma bagunça, mas para trabalhar com vocês metodologia da pesquisa científica e depois nós vamos recomeçar, tá? O que nós já trabalhamos no meio do ano, vamos esquecer um pouquinho, nós vamos recomeçar, tentar fazer de uma outra dinâmica, porque esse negócio de pandemia e agora aula virtual e agora só, eu estava passando só atividades, mas não estava dando certo. Então vamos repensar e vamos refazer a partir de algumas videoaulas. E a lógica é o seguinte, eu passo um material para vocês de PDF, um material, aí eu dou uma aula rápida, e aí vocês vêm com as perguntas, e aí eu faço um outro vídeo explicando ou respondendo as perguntas, tá bom? Vamos tentar. Se não der certo, a gente pensa em outro jeito, a gente vai lutando até o fim. Certo, amados? Então o material que eu vou passar é de Prodanov Freitas, é um material, uma apostila que está disponível na internet. Eu uso o texto também de Severino, que é um texto que eu gosto muito, que está dizendo que é para universitário, só que eu não acho que é só para universitário, tá bom? Então vamos começar. Metodologia da pesquisa científica. Vamos trabalhar primeiro com algumas lógicas. Desgrota. Sim, vamos lá bem aqui. O que é ciência? O que é etimologia, amados? Etimologia, para quem não sabe, deveria saber, mas se não sabe, não é culpado também. O culpado é a nossa sociedade, muitas das vezes, que não dispõe a você conhecimento sistemático, organizado. Mas tudo bem, vamos lá. O que é etimologia? Etimologia, o significado da palavra no original. Quando surgiu a palavra, significava o quê? E aí tem essa expressão, e ciência significa conhecer e aprender. Etimologicamente, ciência significa conhecer, aprender. Só que um indivíduo chamado Ferrari afirma é todo um conjunto de atividades racionais dirigida ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Deixa eu diminuir minha carinha aqui, diminuir minha carinha, certo, olha, ficou pequenininho aqui, certo. Então se liga, a etimologia fala que é só um conhecimento, ciência, mas será que todo tipo de conhecimento nós chamamos de ciência hoje? Não. Então, etimologicamente não dá para resolver nossos problemas, dizer que ciência é conhecer, porque tem muita gente que conheceu, viveu muito antes de nascer a nossa ciência moderna. Então, uma pessoa pode conhecer sem ter ciência moderna, sem estudar num colégio, sem fazer faculdade, sem saber quem é Einstein, Pitágoras? Sim, pode. Mas nós não vamos falar desse conhecimento geral, a gente quer falar sobre a ciência específica. Então Ferrari coloca isso aí, nós vamos ver, chamar atenção para 3 pontozinhos. Bom, vamos lá? Atividades racionais. Então a ciência tem a ver com uma atividade de raciocínio, tá? Geralmente a gente coloca a oposição entre razão e emoção. Não são opostos, mas aqui nós vamos focar, enfatizar atividades racionais. Outra coisa, dirigido ao conhecimento sistemático. Vamos falar ainda lá para frente, mas sistemático tem a ver com organização. Faz parte de um sistema. Não está solto no mundo. Está dentro, está limitado. E aí vem, com um objetivo limitado. A ciência ela é bem específica, direta. Ela quer resolver no sentido de estudar uma questão. Uma questão aqui, outra questão ali, outra questão acolá, e assim a ciência vai trabalhando. E é capaz de ser submetido à verificação. Quando eu digo assim, rapaz, segundo a ciência, tomate faz bem para o coração. Esse meu conhecimento, se é científico, eu posso mostrar para vocês, eu tenho como mostrar artigos, pesquisas, convenções, reuniões de cientistas que mostram e validam e deixam claro que tomate faz bem para o coração. Se eu disser assim, olha, eu acho que areia com sal faz bem para o coração, e não tiver como provar, como provavelmente não tem como provar isso, isso não é ciência.
tá bom? Então vamos lá. Certo. Pedro Demo é um rapazinho, na verdade é um ícone da metodologia de pesquisa, ainda mais para o ensino médio, vai ser bastante utilizado. Então ele diz: no campo científico é sempre mais fácil apontarmos o que as coisas não são, razão pela qual podemos começar dizendo o que o conhecimento científico não é. Definir o que é ciência não é tão simples assim. É porque vários cientistas têm conceitos diferentes do que é ciência, um pouquinho semelhante a outra, etc. Mas Pedro Demo dá uma boa dica. Ele direciona a gente a pensar o que não é ciência. E está bem aqui. Senso comum não é ciência. Conhecimento não problematizado, aceito sem questionamento. O senso comum é o conhecimento tradicional passado de uma geração para outra geração e que, de certa forma, ela não se baseia em um conhecimento aprofundado, em um questionamento, não se baseia e nem permite a dúvida de forma sistemática, de forma organizada. Eu tenho que tomar esse chá porque faz bem. Mas como assim? Qual o processo que esse chá entrando na minha barriga vai fazer? Tá? Não, eu sei que faz bem. E como já fez bem para minha avó, já fez bem para minha mãe, eu imagino que vai fazer para mim. E se fizer para mim, eu vou passar para o meu filhinho. Entende? Então, ciência não é esse conhecimento. Não é conhecimento sem questionamento. Não é sabedoria ou bom senso. Muita gente pensa que quem tem ciência, quem fez faculdade, é sábio ou tem um bom senso quando vai decidir alguma coisa. Não, o indivíduo pode ter doutorado e não ter bom senso na hora de decidir entre A e B, entre ajudar e não ajudar, entre fazer o bem e fazer o mal. Não tem nada a ver ter ciência ou ter conhecimento científico com ser sábio. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que nunca entraram, nunca pisaram numa escola, nunca leram um livro científico e mesmo assim são sábias. Não é ideologia. Ideologia a gente vai aprender mais sociologia, mas vou dar uma dica aqui. Ideologia é aquela ideia que quer justificar o que você já defende. Por exemplo, eu defendo que determinado tipo de governo é o melhor. Aí, com base nisso, eu vou procurar provar que esse governo é melhor. Ou seja, eu estou querendo buscar ideias só para comprovar uma coisa que eu já gosto. Vamos imaginar na perspectiva de uma religião. Quando eu tenho uma Bíblia que fala de milhares de coisas e eu vou buscar nela apenas aquilo para defender o que eu já creio. Então perceba, eu estou separando umas coisinhas na Bíblia para dizer, isso aqui é verdade, e as outras eu não considero. Então, a mesma coisa que acontece nos grupos de WhatsApp, quando vocês têm 1000 possibilidades, recebem 1000 mensagens e vocês vão colocando, olha, isso aqui combina comigo, eu concordo com isso, isso aqui você diz que algo é certo porque você concorda. Então, não é bem assim. Isso aí é ideologia. Então, ciência tenta demonstrar o que é e não o que você gostaria que fosse. Eu botei aqui uma provocação. O que é ou o que está sendo. Porque a ciência trabalha com essas verdades mutáveis. O que é agora pode não ser amanhã. Não é paradigma científico. Quando eu falar não é paradigma científico, você pense assim, não é um modelo pronto de ciência. Ciência não é apenas um modelo de ciência. Dentro da ciência, dentro do desenvolvimento do fazer ciência, existiram vários modelos, vários paradigmas. Não significa que determinado conhecimento alcançado em algum momento seja exatamente isso a ciência, até porque
esses conhecimentos científicos vão sendo superados. Existe o paradigma, um exemplo, de que a Terra era o centro do universo. Os cientistas da época se baseavam nessa ideia, nesse paradigma, nesse modelo de que a Terra é o centro do universo para o quê? Fazer ciência. Eles faziam, mas aí quebrou. Quebrou e descobriram que o Sol é o centro do universo. Então, a partir daí, os cientistas foram utilizando essa ideia do Sol como o centro do universo para fazer ciência. Mas aí já tem outro paradigma. O Sol não é o centro do universo é infinito. Então, perceba, os paradigmas, os modelos científicos vão mudando. Podemos pensar também como existem várias mudanças em outras áreas, na física, na biologia, na química, na sociologia. Então, os modelos podem mudar, podem quebrar, podem falhar. Isso não diz que a ciência falhou, porque a ciência se baseia e já prediz e já trabalha com a ideia de que esses modelos vão falhar. Vão se descobrindo uma coisa ou outra nova, e quando vai se descobrindo coisas novas, vai se adicionando conhecimento. E quando se adiciona conhecimento, os paradigmas vão mudando. Entenderam? Observações importantes. Não podemos viver sem o senso comum, tá? Não vem aqui descartar, dizer que não presta, querer viver só pela ciência, porque é impossível viver só com dados científicos. Imagine se tudo que você fizer for com base na ciência. Todo remédio que você tomar, você quiser saber todo o processo que ele faz no seu corpo, toda medida, toda ação, todo investimento seu, toda a sua vida baseada na ciência. Isso não é vida, tá? O senso comum ele é necessário para viver, mas não na atividade para nota. Ou seja, se você responder uma atividade que eu pedi e disser assim, Timóteo, tu disse que vale o senso comum. Não, o senso comum vale para você viver. Mas na hora que eu pedir uma atividade e você tiver que responder, eu não vou me basear e nem quero que você se baseie no senso comum, tá ligado? Beleza. Eu ouvi vocês falando. Eu sei que vocês falaram. Aqui é que nem Dora. Eu repito. Fale isso. Dora. Do nada, Dora. Sim, vamos lá. Não podemos julgar quem é mais sábio pelo domínio da ciência, viu? Então, por mais que você olhe assim, meu Deus, esse professor é maravilhoso. Que isso? Que homem é esse? Que sabedoria? Que sapiência? Não podemos julgar por ter uma graduação, por ter um mestrado. Os professores que têm doutorado, não podemos julgar que eles são mais sábios. Podemos julgar o quê? Que eles têm mais conhecimento em determinada área do que o outro, do que eu. A ciência pode ser influenciada por ideologias, mas não é uma ideologia. Então, de repente, empresários que defendem tal coisa, determinada coisa, empresários que defendem que, vamos dizer, o esgoto não suja tanto o mar como parece. Aí eles contratam cientistas para estudar, para provar que o esgoto faz até mal, mas não tão mal. Isso é o quê? A ideologia deles de querer investir e jogar mais esgoto no mar, passando por cima de verdades. Ou seja, eles estão influenciando pesquisas. Então as ideologias, o que eu creio, influencia a pesquisa. Se você gostar de abacaxi, você pode estudar mais o abacaxi. Isso é normal, mas a ciência mesmo, ela não é uma ideologia, ela é influenciada por ideologia. Lembre o que é ideologia? Ideologia são ideias que visam justificar o meu modo de ver o mundo, o meu modo de viver o mundo. Paradigmas, modelos, são para serem construídos e abandonados. A ciência não tem modelo fixo. Ela trabalha com uma ideia de verdades construídas com o que nós podemos observar, com o que nós podemos coletar. Então, um paradigma, um modelo que serve para o momento, não servirá para depois, já que nós vamos cada vez mais angariando, trazendo mais novidades, mais fatos,
mais dados. Entenderam? Critério de cientificidade. Critério para ser ciência precisa de quê? Bom, distintivo da ciência, maior na paixão pelo questionamento, alimentado pela dúvida metódica. Tudo isso está no livro de vocês, viu? Então, paixão pelo questionamento. Aí vocês podem dizer, então eu tenho um sobrinho que é cientista, porque ele pergunta tudo, tem 6, 5 anos. Tá? Mas no caso aqui, o nosso questionamento científico, ele se baseia numa dúvida metódica, quer dizer, uma dúvida que vai levando a solução e a outra dúvida, a solução e outra dúvida. É uma dúvida, não uma dúvida à toa, de você chegar, por quê? Por quê? Por quê? Não entendi, não entendi. E querer, de repente, gastar um tempo da aula com o professor. Mas é uma dúvida que está dentro de um método a seguir, tá bom? Que método? Calma que a gente vai estudar. O conhecimento científico não produz certezas, mas fragilidades controladas. Isso é maravilhoso. A ciência está sendo muito atacada no nosso contexto 2020, aqui no Brasil, justamente. O tempo todo estão falando contra a ciência, estão não considerando a ciência, o valor da ciência. Mas eis que vos digo, a ciência ela não vem para vos trazer verdades absolutas, mas ela vem para deixar o mundo com conhecimentos palpáveis, controlados, ainda que fragilizados. Timóteo, eu quero um conhecimento forte, eu quero crer e pronto. É por isso que o WhatsApp faz um sucesso com os nossos tios, titias. E nem posso dizer só com eles, porque os jovenzinhos, que eu pensei que seriam mais críticos, não tem criticidade nenhuma. Vocês já viram uma reportagem que diz que nossa geração é de vocês, é a primeira geração que tem o QI mais baixo do que os pais? Não que eu leve muito a sério a questão do QI, mas é um dado interessante para se pensar. Então, o conhecimento científico, se você quer certezas, ele não produz certeza absoluta, mas ele produz fragilidades, ou seja, ele produz verdades frágeis, mas controladas. Como assim? Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que eu só posso dizer que tomate faz bem para a saúde por causa dessa pesquisa na Alemanha, em tal ano, com tais ratinhos. Então é uma verdade, mas ele não testou em todo mundo do mundo, então não é uma verdade. Calma, meu irmão. Eu sei que não é uma verdade absoluta porque eu não testei em todo mundo, mas eu tenho uma base para dizer, olha, tomate faz bem para a saúde, porque tal número de cobaias foram salvas graças ao tomate. Então, por isso que ele chama de fragilidades controladas. São verdades que não são absolutas, mas que são úteis para a gente por causa do controle que nós temos sobre ela. Timóteo, eu acho que existe extraterrestre. Prove. Eu acho que existe, pronto. Eu tenho uma certeza absoluta. Prove. Mas não tem como provar. Então, meu irmão, é difícil nós levarmos em consideração essa tua fala. Entendeu? É uma crença. É uma crença absoluta, mas que não pode ser verificada e tu não tem nem base e argumento para isso. Somente é científico o que for discutível. Isso é muito bom. Se liga nisso. Somente é científico o que for discutido. Significa, meus amadinhos, que se vocês têm aquelas verdades absolutas, é isso e pronto. Grupo de WhatsApp. É isso, pronto, tá. Se não pode ser discutido, se não tem dados, se não tem argumentos, se não tem história, é só uma verdade que a pessoa quer que a outra engula, assim, sem mastigar, sem botar nada para fora, só engolir, no que diz respeito a só aceitar, então isso não é ciência. Deixa eu vir para cá. Olha que menininha interessante, sem nariz. Cientista é quem duvida do que vê, se diz, aparece e ao mesmo tempo não acredita poder afirmar algo com certeza absoluta. Cientista é aquele que, olha só, de baixo para cima,
não acredita em verdade absoluta nas pesquisas científicas, mas ele parte disso duvidando de tudo que se apresenta para ele, tudo que ele vê, tudo que aparece, tudo que se diz. Devia ser nossa atitude em relação às redes sociais. Tudo que aparece, tudo que se vê, tudo que se diz deveria ser questionado, deveria colocar aquela dúvida: será que isso é verdade? Quem está falando? Com que interesse? Então, se ligue. Talvez eu corte o vídeo aqui, talvez nós continuemos para postar.